As decisões da Justiça sobre a tragédia de Brumadinho. Bloqueio de bens da mineradora Vale já chega a 11 bilhões de reais. Operação Terra de Ninguém no combate à corrupção em Salvador. Servidores da Agência Nacional de Mineração na Bahia são investigados por receber vantagens indevidas para priorizar o andamento de processos administrativos e privilegiar empresários. Trabalho escravo. O Ministério Público do Trabalho já recebeu mais de 1.200 denúncias. Eles foram encontrados em condições desumanas e alojamentos improvisados. E o que dá cadeia no Brasil? Não pagar pensão alimentícia é a única dívida que leva para a cadeia no país. Outra situação: dirigir embriagado e causar morte no trânsito. Boa tarde. Boa tarde. A tragédia de Brumadinho, em Minas Gerais. O vice-presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, no exercício da presidência do STF, divulgou nota em solidariedade às vítimas do rompimento da barragem da mineradora Vale, na última sexta-feira. Sobre este assunto, nós conversamos agora ao vivo com a repórter Evne Araújo, que vai nos passar as informações a respeito do tema. Evne, boa tarde. O que diz a nota do ministro Luiz Fux? Oi, Cadu, boa tarde. Olha, em nome do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Fux disse que sente pesar pelas vítimas de Brumadinho, se solidarizou com as famílias dos mortos e também com os moradores da região. O ministro pediu ainda que as autoridades se empenhem em localizar o mais rápido possível os desaparecidos e também identificar os responsáveis pela tragédia. Fux diz que é a partir disso que o judiciário vai poder agir efetivamente para garantir direitos previstos na Constituição Federal. A gente vai ver agora como está a atuação da Justiça no caso da tragédia de Brumadinho. Poucos minutos foram suficientes para destruir um município inteiro. O último balanço do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais dá conta de 60 mortos e 292 desaparecidos. Até agora, 19 corpos foram identificados. A barragem da mina Córrego do Feijão, em Brumadinho, se rompeu na última sexta-feira. A mineradora Vale é a responsável pelo local. Quase 13 milhões de metros cúbicos de rejeitos de minério atingiram a área administrativa da empresa, comunidades da região e o rio Paraupeba, na bacia do Rio São Francisco. Estas imagens de satélite mostram o antes e depois da região. Ainda não se sabe as causas do rompimento da barragem. A Justiça de Minas Gerais já bloqueou 11 bilhões de reais da Vale para compensar os prejuízos e danos ambientais. O primeiro pedido atendido foi feito pelo governo do estado, o bloqueio de 1 bilhão de reais. Depois, o do Ministério Público, que requisitou um bloqueio de 5 bilhões de reais para a reparação ambiental. Em seguida, mais uma solicitação do MP foi acolhida e outros 5 bilhões foram retidos para amparar as vítimas da tragédia. A Vale também foi multada pelo IBAMA em 250 milhões de reais pelos danos ao meio ambiente. Foram 5 infrações no valor de 50 milhões de reais cada, o máximo previsto na Lei de Crimes Ambientais. A empresa ainda foi multada pela Secretaria Estadual do Meio Ambiente em 99 milhões de reais. O valor será usado para reparos na região. A partir de hoje, 136 militares israelenses devem apoiar o trabalho do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais. Eles vão auxiliar principalmente as buscas e salvamentos das vítimas. Os militares desembarcaram no Brasil na noite desse domingo. A Procuradoria-Geral da República também se manifestou sobre o caso. Determinou a criação de uma força-tarefa para investigar a tragédia de Brumadinho. O anúncio da criação foi feito após o sobrevoo da Procuradora-Geral da República na área atingida pelo rompimento da barragem da Mina do Feijão. Raquel Dodge passou boa parte do sábado na região, onde fez várias reuniões com autoridades e familiares das vítimas. A força-tarefa vai apurar as causas e responsabilidades do desastre que deixou até agora 60 mortos e centenas de desaparecidos.
As informações são muito prematuras para que identifiquemos quem são os responsáveis, mas o nosso trabalho, o nosso dever é de caminhar deste modo. Não queremos de modo algum interromper a economia dos municípios, os empregos, mas é preciso que tudo isso, as atividades econômicas sejam empreendidas com segurança para que as vítimas não sofram sozinhas as consequências do rumo que as empresas tomam. Ainda durante o encontro, Raquel Dodge colocou à disposição do Gabinete de Crise o Sistema Nacional de Localização e Identificação de Desaparecidos do Conselho Nacional do Ministério Público para receber informações de pessoas ainda não localizadas. Por meio do endereço que foi disponibilizado, a população pode enviar os dados dos desaparecidos que servirão para cruzar com informações de hospitais, IML, delegacias de polícia, defensoria pública. A Vale disse que criou 2 comitês de assessoramento. O primeiro para assistência às vítimas e também reparação da área degradada. O segundo é para entender as causas do rompimento da barragem. A empresa também suspendeu por tempo indeterminado o pagamento de dívidas e de bônus para executivos da empresa. Voltamos ao estúdio. Obrigada pelas informações, Evne. E para falar mais com a gente sobre a repercussão dessa grande tragédia, a gente recebe agora em nosso estúdio o advogado especialista em direito ambiental, Rodrigo Justus. Rodrigo, boa tarde. Obrigada pela presença. Bom, era uma tragédia, foi uma tragédia anunciada, entre aspas, digamos assim, porque 3 anos depois da tragédia de Mariana, com a mesma empresa, não aprendemos o que faltou. Na verdade, eu não diria que foi uma tragédia anunciada, porque se nota que depois daquele acidente de Mariana, todo esse compliance, esses esforços de grandes empresas como a Vale e outras da mineração, eles fizeram um enforcement, ou seja, um upgrade muito grande nos investimentos para evitar novos acidentes, até porque a empresa ela toma prejuízos bilionários, além de outras consequências de mercado e tudo mais. Então, é necessário, como disse a própria procuradora Dodge, né, que haja uma investigação para que se chegue realmente às causas e nós saibamos efetivamente quais foram os fatores que contribuíram. Da mesma forma como um acidente aéreo, né, nós sempre ouvimos, né, os especialistas de que é um conjunto de fatores, e é preciso entender quais foram essas razões para esse acidente. É sempre perigoso, como disse a própria Procuradora-Geral da República, falar assim, é necessário que haja um período ainda de apuração para se apurar responsabilidades. Muita cautela, exatamente, né? Porque tem muita coisa envolvida, mas eu digo pela experiência, digamos assim, know-how de prevenção. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, porque do ponto de vista legal, teoricamente, já existem previsões em relação à definição de responsabilidades, inclusive responsabilidade penal e responsabilidade civil. O que é que diz a lei em princípio? Bem, nota-se até pela própria matéria que a empresa ela já está tomando um conjunto de providências relacionadas a socorro, auxílio às vítimas e tudo mais. Por quê? Porque a responsabilidade civil, ou seja, o dever de indenizar pelo dano relacionado ao acidente, ela é objetiva, ou seja, independe de culpa, ou seja, tem a empresa razão ou não, vamos dizer que tivesse havido um grande terremoto, não interessa, a responsabilidade é do empreendedor e ele arca com esses custos, né? Então, a responsabilidade civil, ela existe, né, e ela é grande, né, porque é uma grande região, muitos atingidos. A responsabilidade penal, criminal, ela depende de se demonstrar que pessoas na empresa praticaram atos ilícitos do ponto de vista penal reprimíveis e que elas são imputáveis, então, elas serão indiciadas no inquérito, se isso ocorrer, e poderão ser condenadas por então, terem praticado os crimes. E existe a responsabilidade administrativa, que são as penalidades dos órgãos ambientais, né? Do IBAMA, da Secretaria de Meio Ambiente. Então, a responsabilidade se opera nesses 3 níveis. Temos mais de 300 desaparecidos e uma questão muito dramática, sensível em relação aos corpos que ainda não foram encontrados e a indenização às famílias. Como é que funciona isso juridicamente? Sem corpo, a indenização, a morte presumida? Essa é a grande dificuldade num procedimento desse, tanto que já faz alguns dias que a tragédia aconteceu, sabe-se que a chance de se encontrar vítimas com vida ela é praticamente mínima, né? Então, é necessário que sejam dos desaparecidos, que sejam encontrados, né, os corpos.
até porque nem sempre a pessoa dada como desaparecida é da região ou estava lá fazendo alguma coisa. Como que poderia, vamos dizer assim, hipoteticamente, uma família de alguém dizer que a pessoa esteve lá, né, naquele município e ela desapareceu? Isso não daria por si só um direito a ser indenizado. Agora, quanto a todos os outros moradores da região e tudo mais, aqueles que não foram encontrados, essas provas terão que ser realizadas por meio indireto, né, período de carência, ainda esperar mais um tempo. Então, existe uma dificuldade enorme para esse caso do desaparecido, né? E também, né, nesse caso, não acredito que tenha a questão de difícil de identificação, mas em relação ao desaparecimento é um problema sério aí para eventuais famílias aí de atingidos. Por exemplo, certos recursos probatórios, eles podem facilitar a caracterização de um funcionário da empresa que estivesse presente, se for possível resgatar, por exemplo, uma folha de ponto. Claro, um funcionário que trabalhava lá na empresa, estava trabalhando lá, bateu o ponto, estava lá e ele desapareceu. Então, a produção desse tipo de prova é diferente de um eventual turista, vamos dizer, que estivesse lá no município e que, por acaso, a família não saiba o paradeiro dele hoje, né? Então, cada caso é um caso. E, por isso, a necessidade das buscas, né, que vão seguir aí o máximo de tempo possível. Doutor Rodrigo, há necessidade na avaliação do senhor de revisão dos protocolos de segurança existentes? Na verdade, o Brasil ele tem uma legislação de prevenção relacionada à segurança de barragens. Nós temos uma lei, nós temos uma política relacionada à segurança de barragens e dentro dessa política existe ainda um programa nacional para catalogar todas essas questões. Existem os órgãos fiscalizadores, né? Por exemplo, no caso dessa barragem, é a ANM, que é a Agência Nacional de Mineração, que é ligada ao DNPM. Se fosse um uso de uma barragem para hidrelétrica, seria a ANEEL. Se fosse produtos perigosos, seria o IBAMA. Mas os órgãos ambientais têm atribuição de fiscalização e licenciamento. Os protocolos que o Brasil adota e as regras, elas de geologia e tudo mais, de engenharia, elas são as mesmas que o mundo todo adota. Então, talvez, vamos esperar aí o resultado dessas investigações para saber se houve alguma falha eventual no licenciamento, se houve por parte dos projetistas do empreendimento, às vezes, um certo desleixo em relação a algum item que foi preponderante na ocorrência do acidente, se existe algum outro fator não conhecido do ponto de vista natural. Então, é necessário que a gente tenha muita cautela, porque do ponto de vista da suposição, a gente fica vendo redes sociais e recebe o WhatsApp e daqui a pouco está todo mundo já... tem muitas pessoas que já sabem tudo o que aconteceu lá. Então, nós temos que esperar as investigações, porque elas partem de uma premissa técnica. Então, vamos continuar acompanhando. Ok, obrigada pela entrevista. E no próximo bloco, o número de trabalhadores em situação semelhante à escravidão dobrou em 2018. Eles foram encontrados em condições desumanas e alojamentos improvisados, e a maioria dos trabalhadores na zona rural. Operação Terra de Ninguém. A Polícia Federal desarticula na manhã de hoje, em Salvador, um esquema de corrupção dentro da gerência regional baiana da Agência Nacional de Mineração. E quem traz todos os detalhes a respeito desta operação é o repórter Gabriel Seafrei, com quem nós conversamos agora ao vivo. Boa tarde, Gabriel. Oi, Cadu, boa tarde para você, boa tarde a todos. A principal suspeita é de que empresários eram beneficiados por alguns servidores da Agência Nacional de Mineração. Segundo as investigações, estes servidores teriam recebido pagamentos indevidos, tudo para mudar decisões que seriam contrárias a essas empresas, além de acelerar a tramitação de processos administrativos. Por determinação judicial, foram cumpridos 22 mandados de busca e apreensão em Salvador e também em Lauro de Freitas. 6 servidores da ANM também foram afastados. Os investigados vão responder por prevaricação, corrupção passiva, organização criminosa e advocacia administrativa. Voltamos ao estúdio. Obrigada, Gabriel. Superior Tribunal de Justiça mantém prisão de acusado de feminicídio em Contagem, Minas Gerais. No recurso apresentado ao STJ, a defesa alegou que não havia provas consistentes para justificar a manutenção da prisão preventiva e pediu a liberdade do acusado por meio de liminar.
O presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro João Otávio de Noronha, negou a liminar por entender que não houve ilegalidade na prisão do acusado e que há risco de reiteração delitiva. O caso chegou ao STJ após decisão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que afastou a alegação de legítima defesa. O crime ocorreu em outubro de 2018 na residência do casal em Contagem. Os dois começaram a discutir e o acusado foi atingido no ombro por um espelho arremessado pela mulher. Ele, então, matou a companheira com uma facada no abdômen e fugiu depois do crime, mas foi encontrado pela polícia na casa da mãe. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva, pois o juiz entendeu que não estava clara a alegação de legítima defesa. O acusado já foi condenado por furto, responde por roubo e tráfico de drogas e estava em liberdade condicional. O mérito do recurso em habeas corpus será julgado pela 6ª turma do STJ, sob a relatoria do ministro Rogério Schietti Cruz. No ano passado, o Ministério Público do Trabalho recebeu mais de 1.200 denúncias de trabalho escravo. Ajuizou 101 ações civis públicas e quase 260 termos de ajustamento de conduta com empresas que mantinham trabalhadores em situação semelhante à de escravidão. Os dados foram atualizados pela Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia. No total, 1.723 pessoas foram flagradas em situações semelhantes à de escravos no ano passado. O número mais que dobrou em relação a 2017, quando foram registrados 645 casos. Dos 1.723 trabalhadores encontrados nessa situação, 1.200 foram na zona rural, principalmente na pecuária e no cultivo de café. Eles foram encontrados em condições desumanas e alojamentos improvisados. Ainda segundo o Ministério da Economia, 523 pessoas deixaram a zona rural em busca de oportunidade na cidade e que se submeteram a qualquer tipo de trabalho. 30,9% desses trabalhadores são analfabetos e 37,8% têm até o 5º ano incompleto, segundo o Observatório Digital do Trabalho Escravo no Brasil e o Ministério Público do Trabalho. E ainda sobre este assunto, será nesta segunda-feira é celebrado o Dia Nacional de Combate ao Trabalho Escravo. A data é em homenagem aos auditores fiscais do trabalho assassinados em 2004, quando investigavam denúncias de trabalho escravo em Unai, Minas Gerais. E por causa da data, hoje, às 3 da tarde, o Conselho Nacional de Justiça vai realizar um debate sobre o tema, com a participação da Organização Internacional do Trabalho, OIT. Quem quiser participar também pode acessar o canal do CNJ no YouTube. As perguntas podem ser enviadas antes do debate. É só usar a hashtag Todos contra o Trabalho Escravo no Twitter, Facebook ou no Instagram. E a seguir, na série Como Funciona a Justiça, você vai ver que tráfico de drogas, roubos e homicídios são os crimes mais praticados no país. Esses crimes são os mais comuns. Agora, muitas outras situações podem levar uma pessoa para a prisão. A Justiça de Alagoas determinou que uma operadora de plano de saúde mantenha o tratamento de home care para uma adolescente que depende de aparelhos e cuidados especiais para sobreviver. A empresa tinha ameaçado suspender o serviço. Suelen tem 13 anos e foi diagnosticada com meningite horas depois do seu nascimento. Doença que deixou graves sequelas neurológicas na garotinha. Ela não manda e não fala, entendeu? Isso que eu tinha falado sempre a todo mundo. Porque assim, ela não fala, mas ela fica conversando, sua mamãe te ama muito. Foi isso que deu você para mim. Entre idas e vindas ao hospital ao longo dos anos, há 8 meses ela está em casa ao lado da família. Mas para isso ela precisa 24 horas do serviço de home care, por onde se alimenta exclusivamente através de uma sonda e recebe outros cuidados essenciais. A menina precisa, não pode retirar não. Se a menina retirar, como é que ela vai comer? Que ela come pela sonda, de jeito nenhum. O custeio do tratamento é feito por um plano de saúde, que a família aderiu desde o nascimento da menina. Mas para surpresa dos pais de Suelen, no final de dezembro o serviço seria suspenso sem aviso prévio. Foi aí que, desesperados, eles recorreram à justiça com o pedido de continuidade do serviço.
O nosso ordenamento jurídico assegura absoluta prioridade às crianças e adolescentes na concretização de seus direitos, principalmente à vida e à saúde. E, nesse caso, o plano estaria violando tais direitos fundamentais. A juíza Ana Florinda Dantas explica que determinou a manutenção do tratamento domiciliar, obedecendo ao plano terapêutico descrito pelo médico pediatra e que também fixou multa diária de R$ 5.000 em caso de descumprimento. Tem uma documentação médica no processo, o Ministério Público examinou muito cuidadosamente e deu um parecer no sentido favorável. Então, o juiz, embora eu não tenha informações médicas, eu me baseio nas informações médicas que vêm no processo. Pelo que eu li, pelo parecer do Ministério Público, pelo que tinha ali, realmente não tinha outra alternativa a não ser manter. Foi muito rápido e deu tempo, graças a Deus, entendeu? Porque não é fácil, né? E o que é que a Suelen representa para o senhor, seu Adilto? É tudo, a minha vida. Se mexer com ela, é melhor me matar. A minha filha, jamais vou abandonar minha filha de jeito nenhum. Interesse do menor não pode ser invocado para justificar a adoção irregular, sem consentimento dos pais biológicos. Eles recorreram ao STJ contra a decisão favorável ao casal, que ficou com a criança por mais de 7 anos. A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça determinou a entrega imediata da menina aos pais biológicos. Logo após o nascimento, um tio paterno a retirou do hospital sem o consentimento deles, sob o argumento de que seriam andarilhos e usuários de drogas e, por isso, não teriam condições de criá-la. O tio agiu em conluio com o conselho tutelar local. As decisões de primeira e de segunda instância foram favoráveis à concessão da guarda da criança ao casal que a adotou informalmente. A justificativa foi o que se chama de melhor interesse do menor. O vínculo afetivo construído ao longo de tanto tempo não poderia ser rompido pelo suposto risco de causar um trauma à menina. Sobre as condições em que os pais se encontravam na época do nascimento, a relatora do caso no STJ, a ministra Nancy Andrighi, ressaltou que eles rapidamente se restabeleceram. Tornaram-se aptos a cuidar da filha e não há nos autos nenhuma informação que os desabone ou autorize que sejam destituídos. A ministra destacou que a adoção informal foi estabelecida sobre bases insustentáveis, causando graves prejuízos à criança e aos pais biológicos. Esta advogada explica que, tecnicamente, o homem e a mulher que ficaram com a menina por mais de 7 anos não podem sequer ser chamados de pais adotivos. Na verdade, aí é mais pai afetivo, né? Porque ele ainda está em processo de adoção. Ou esses pais queriam adotar, né, a criança. E aí, né, os pais biológicos têm que vir aos autos e dar anuência para que exista, né, essa formalização. Olha só, Rafaela, tráfico de drogas, roubos e homicídios são os crimes mais praticados no país, mas não são os únicos que levam à prisão. Os pais que não pagam pensão alimentícia, por exemplo, podem ser presos. Na reportagem especial de hoje sobre como funciona a justiça, você vai ver o que dá cadeia no Brasil. Defensoria Pública do Distrito Federal. Aqui trabalha como garçom o Anderson da Costa, de 31 anos. Quando o expediente termina, ele não vai para casa, mas para a prisão. Ele foi preso por assalto, tentativa de latrocínio e formação de quadrilha. Já cumpriu 5 anos e 4 meses de regime fechado e agora está no semiaberto. Fiquei numa sala com 27 pessoas. Então, com um banheiro só, isso aí tudo se torna ruim. Assim, brigas para botei no banheiro. Então, o que é ruim lá dentro é isso, os atritos com as pessoas, né? E não saber o que está acontecendo aqui no mundo, aqui fora. Esta mulher conta os dias para o marido sair da cadeia. Ele foi preso por roubo e cumpre 11 anos de prisão. Para mim é muito difícil, porque, assim, eu sou sozinha, praticamente, né? Cuido delas 3 sozinha e não tenho apoio da família dele. Tudo eu me viro sozinha. Com passagem para visitá-lo, com tudo. O crime do marido dela é um dos que mais levam para a cadeia no país.
Segundo o último levantamento nacional de informações penitenciárias, o tráfico de drogas é responsável por 28% das prisões. Aí vem os roubos e furtos, 37%. Em terceiro lugar, os homicídios, 11%. Esses crimes são os mais comuns. Agora, muitas outras situações podem levar uma pessoa para a prisão. Por exemplo, não pagar pensão alimentícia. É a única dívida que leva para a cadeia no país. Outra situação, dirigir embriagado e causar morte no trânsito. A pena para este tipo de crime endureceu no ano passado. Pode chegar a 8 anos de prisão. Ainda no Código de Trânsito, outro crime que leva para a cadeia é o famoso racha ou pega. O participante pode ficar até 3 anos atrás das grades. E para lembrar mais um caso que leva a pessoa para a prisão, a gente fala de um assunto que se tornou notícia repetida na imprensa. A prisão de homem que agride, ameaça e xinga a mulher. A pena pode chegar a 2 anos. Agora, muitas mulheres caem no crime por causa dos maridos. O cara já está lá preso, né? Então ele já está entre 4 paredes lá. Então, quando elas vão os visitar, eles estão passando a necessidade deles, incentiva a mulher também trazer também suas drogas para dentro da cadeia. E muitas vezes elas pensam que vai passar. Há algumas delas que passam e outras não passam, acabam caindo e vão acabar também para o presídio. Hoje, 41 mil mulheres estão encarceradas. As mulheres precisam ser tratadas de maneira diferente, porque as crianças, por tabela, são tidas como invisíveis e são punidas tanto quanto essas mães. Então, quando a gente fala de prisão domiciliar para aquela mãe, para cuidar daquela criança, o Estado precisava ter uma política pública para essa mulher, de trabalho, sim, de inserção. Se nós tivéssemos investimentos a pequeno prazo, a médio prazo e a longo prazo, talvez as prisões, a gente não teria tido um acréscimo de 564% de 2003 para cá, de mulheres dentro do sistema prisional. E hoje ficamos por aqui. Obrigado pela companhia. Até amanhã. Boa tarde, até amanhã.